Salve fiel! Vocês literalmente pediram uma lista de presentes de Natal aí pro Corinthians, já projetando a temporada de 2021, né? Aquela famosa lista de reforços. Aí agora nesse vídeo a gente vai analisar nome por nome aí dos mais citados que vocês estão vendo aí do lado na tela. Quais que realmente tem chance de vir pro Corinthians para essa próxima temporada, certo? Romarinho foi um primeiro nome, um dos nomes mais citados, né? Cara, a chance dele vir é baixa, né? Pelo menos para agora. Contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita vai até junho de 2022. É um jogador extremamente valorizado no mercado da bola hoje em dia. Então, financeiramente falando, tá fora da realidade do Corinthians. É identificado demais com o Corinthians, é verdade. Então, um dia aí, num eventual retorno ao Brasil, o Corinthians naturalmente é uma prioridade. Mas também não tenhamos dúvida que vai ter uma concorrência pesada aí pelo Romarinho. Romarinho que seria muito importante, é claro, para o elenco do Corinthians. Um atacante polivalente ali, não é como se o Corinthians estivesse esbanjando para essa posição, né? O Vina lá, o Vinícius do Ceará, esse já é uma outra situação, né? Informações do jornalista Chico Garcia é de que o Corinthians tem sim interesse nessa contratação, mas vale a gente reforçar que ele tem contrato com o Ceará até dezembro de 2021. Então haveria custos na contratação, o Corinthians também não está nadando em dinheiro aí, a situação financeira é delicada. A gente pode dizer que é delicada e o Corinthians teria que fazer um aumento salarial aí para o Vina comparado ao que ele ganha hoje no Ceará. E também existiria uma natural concorrência, né? Não é só o Corinthians que está de olho no Vina, que é um dos destaques aí do Brasileirão da Série A de 2020. A exemplo do que aconteceu com o Thiago Galhardo na última temporada, que o Corinthians também tinha interesse, mas acabou não contratando, né? Mas é um meio atacante, o Corinthians naturalmente tenta jogadores para essa posição, porque vive um momento de dificuldade justamente nesse setor do campo, mas aí por outro lado o Corinthians também está carregado de opção, né? Só nesse momento tem Casares, Otero, Ramiro que estão jogando bem, tem ainda no elenco Luan, Vital, essa molecada da base vindo aí também, o Sornosa vai voltar de empréstimo na próxima temporada, então fica a questão aí até que ponto seria necessária a contratação do Vina. Dentinho, olha aí que legal. Contrato com o Shakhtar Donetsk que está acabando, né? Lá da Ucrânia, vai até junho da próxima temporada. Inclusive, possíveis novidades em breve aqui no canal do meu timão. Fiquem de olho, se inscrevam no canal se não forem inscritos para ficarem de olho. Clica no sininho aí das notificações que, quem sabe aí não pinta uma notificação em breve. Deixa um like nesse vídeo também, já que estamos fazendo essas propagandinhas, né? Não custa nada, não cai o dedo. Se você está aqui até agora é porque você está gostando do vídeo, eu acho. E vale lembrar que sobre o Dentinho ele tem portas muito abertas no Corinthians, eu diria que até mais do que o Romarinho, pelo bom relacionamento dele com dirigentes do Corinthians até hoje, certo? E bom, não vou nem falar que atacante de beirada é o que o Corinthians mais está precisando no atual momento, né? O elenco do Corinthians aí do Mancini. Casares também foi um nome citado pela torcida, e vocês vão falar, porque a torcida tá louca, já bebeu muito aí nas comemorações e esqueceu que ele joga no Corinthians. Ele joga no Corinthians, mas aí o Casares, a questão é a renovação, né? Tem contrato só até junho do ano que vem, então fica essa grande incógnita aí, se ele ficará ou não no Corinthians por muito mais tempo. Ele já demonstrou interesse em renovar, né? Internamente, ele e o Otero, informação aqui do meu timão. Mas daí, para acertar de fato essa renovação, são outros 500. E é claro que seria um jogador muito importante para o Corinthians. Enfim, hoje é o principal jogador tecnicamente do time do Mancini, o nosso maestro. Aí, grande Casares. Guilherme Arana foi citado pelos torcedores do Corinthians, mas aí eu vou falar pra vocês que a chance dele vir é nula. Nenhuma chance do Guilherme Arana voltar pro Corinthians agora. É um jogador caro, titular do Atlético Mineiro, tem contrato até lá em junho de 2022, acaba o contrato dele com o Galo, então zero chance. Isso pra não falar que o Corinthians tem o Fábio Santos, tem o Lucas Piton, tem uma molecada da base vindo aí, né? O Lucas Pires, Reginaldo, enfim. Zero chance do Guilherme Arana agora. Sinto muito aí pra quem pediu pro Papai Noel. O Renato Augusto, é óbvio que ia ter muito pedido e foi, acho que o nome mais pedido, o Renato Augusto, nessa brincadeira que a gente fez lá no Instagram. Mas a verdade é que tá muito difícil. É difícil a gente falar de Renato Augusto atualmente, tem contrato até o fim de 2021 lá na China, no Beijing Guan. Enfim, é um jogador caro, salários altos, aquela história que vocês já sabem, né? Mas é muito identificado com o Corinthians, é claro que isso ajuda. Só que aí, por outro lado, ele também é identificado com o Flamengo, que hoje tem melhores condições financeiras, né? Situação complicada.
em questão de necessidade do elenco, eu acho que nem seria a prioridade do Corinthians, né, que tem muitos jogadores, Casares, Otero, Ramiro, enfim, tudo isso que a gente falou agora há pouco, mas é óbvio que se surgir a possibilidade de repatriar o Renato Augusto, tem que tentar, é um jogador muito acima da média, então aí já não tem essa de, mas precisa, não precisa, sempre vai precisar de um Renato Augusto. Guerreiro, aí o Guerreiro já é uma outra situação, né? Também foi muito citado pela torcida, tá lesionado lá no Internacional, também lá no Internacional ele sofreu com doping, então ele tem contrato até o fim de 2021 com o Inter, só que na verdade ele pouco jogou pelo Inter, né? Ele não teve uma grande sequência pelo Internacional, e ele já tá velho, tem 36 anos, eu diria até que a tendência é dele renovar esse contrato com o Inter, justamente por não ter tido uma grande sequência ainda por lá, então a chance dele deixar o Inter para jogar num outro clube, né, que seja o Corinthians, é baixa, cara. Mesmo o Corinthians perdendo o Bozelli, né? Vai perder o Bozelli agora no meio do ano, então em tese abre uma vaga para centroavante, mas essa vaga deve ser preenchida pelo Cauê, do Sub-20. Então o Corinthians economizando, limpando um pouco a folha salarial e não contratando um outro centroavante caro, né? Sair um, entra outro, não ajuda muito. Gabriel Torres, atacante do Independiente del Valle, na verdade é da Universidade de Chile, né? E está emprestado ao Del Valle até o dia 31 de dezembro agora aí de 2020. Cara, em tese os chilenos estão abertos aí a ouvir propostas, né? Agora que o Independiente del Valle serviu de vitrine para o Gabriel Torres, atacante do Panamá, nasceu no Panamá. Uma reportagem da Gol, inclusive, do último mês de setembro, apontou que o Corinthians e outros clubes brasileiros tinham interesse, estavam monitorando aí o Gabriel Torres. Então, ao mesmo tempo que tem o interesse, tem uma concorrência, né? Então, cada um olha como quer, o copo cheio, o copo vazio aí. Fato é que opções polivalentes para o elenco do Corinthians nunca é demais, né? Nunca são demais aí, a gente pode dizer assim, nesse atual momento do Corinthians. Ele é apelidado de Gabigol equatoriano. Seria no mínimo interessante. Só que o interesse do Corinthians em setembro hoje também não quer dizer muita coisa. Outra gestão, outro técnico, muita coisa diferente aí nesses meses, né? Uma passagem de poucos meses já muda muita coisa. Ángel Romero também foi muito citado. Cara, chance nula dele vir, né? Saiu brigado com a diretoria do Corinthians, que tinha o agora presidente Duílio como diretor de futebol, ainda que o grande problema tenha sido com o presidente André Sanches. E também tá muito bem lá no São Lourenço, enfim. Eu particularmente fico triste porque eu gosto muito do Romero, mas não vem não. Balbuena, a chance de vir também agora é nula, é um jogador caro e apesar de identificado com o Corinthians, não teria muito mais justificativa hoje para o Corinthians trazer mais um zagueiro de peso aí pro elenco, né? Tem o Gil, tem o Gemerson, tem o Bruno Mendes, só para citar jogadores de nível de seleção, né? O Léo Santos também é nível de seleção de base, tá machucado, mas aos pouquinhos vai voltando. Tem Raul Gustavo, enfim, e tem uma outra molecada da base aí também concorrendo por fora, por espaço, por chances. Acho que não seria o caso do Corinthians fazer um grande investimento pelo Balbuena a essa altura, então quem sabe para outros natais aí. Alex Teixeira, né, muito citado porque o Corinthians já demonstrou interesse em tirá-lo lá da China em diferentes oportunidades e agora ele está justamente de saída da China nesse fim de ano. Naturalmente, se voltar para o Brasil vai baixar o salário em comparação ao que ele ganhava lá, mas uma nova concorrência, né, uma nova investida do Corinthians, uma eventual nova investida do Corinthians, certamente teria concorrência agora, uma concorrência pesada, enfim. E aí teria que ver se hoje o Alex Teixeira é a melhor opção de mercado para o Corinthians nesse sentido de custo e benefício, enfim, para jogadores dessa posição, que lógico, é uma posição carente do Corinthians, a posição mais carente, é um atacante de beirada que atua muito bem pela esquerda, cairia como uma luva, mas tem que ver se não há luvas que também cairiam bem e que são mais em conta e que talvez a gente já tenha até citado nesse vídeo. Rodriguinho também foi citado por muita gente. Chance de vir? Cara, muito difícil, né? Ele é muito próximo do André Sanches. E mesmo assim, nesses anos aí de gestão de André Sanches, ele saiu e não voltou. Então agora com a troca de gestão eu diria que a chance dele voltar ficou um pouquinho menor ainda. Mas é fato que o Rodriguinho, mesmo com o contrato lá no Bahia até o fim de 2021, ele segue gostando muito do Corinthians e tendo muito desejo de voltar ao Corinthians, né? Só que fica uma incógnita também se ele voltaria, como que ele voltaria, né? Quase 3 anos depois de sair do Corinthians, será que ele seria tão importante em termos físicos, técnicos e tudo mais, em comparação ao que foi o Rodriguinho de 17 e 18? Fica a dúvida aí. Paulinho é a mesma situação do Renato Augusto, né? Chance de vir muito difícil. É um jogador caríssimo, eu diria que até mais difícil que o Renato Augusto nesse cenário. É caríssimo, tem mercado hoje em praticamente qualquer liga aí do mundo, ganha muito bem, ainda surfa no auge físico, se assim a gente pode dizer. Tem contrato com o
Guangzhou Evergrande até junho de 2022 lá na China. Enfim, sobre carência do elenco do Corinthians, cara, por mais que agora o Corinthians esteja se encontrando ali na volância com Gabriel, Cantillo, o próprio Ramiro polivalente, tem o Xavier, é óbvio, assim como o Renato Augusto, é um jogador num outro nível, num outro patamar, você não pode dizer não se existe a possibilidade de trazer, mas essa possibilidade hoje é nula, é muito improvável, também é aquela situação de quem sabe nos próximos natais. Tevez, chance muito difícil, cara, muito difícil. Deu aquela empolgada na torcida aí no meio de 2020, né, quando ameaçou sair do Boca, mas aí acabou renovando com o Boca até o meio de 2021 e segue mais ídolo ainda por lá, né? Quanto mais ele joga pelo Boca, mais ídolo ele fica. Pode ganhar até outra Libertadores agora por lá. Então, muito, muito difícil imaginar o Tevez saindo do Boca e não se aposentando por lá. Ainda que eu acho que no Corinthians ele jogaria fácil, né? Mas também tem que ver a questão de o calendário tão apertado, se ele conseguiria ser titular absoluto num Corinthians desse calendário maluco com 37 anos que ele vai fazer agora no começo de 2021. Mas fica o folclore aí por trás do eterno Volta Tevez. Roger Guedes foi muito citado, né, cara? Mas é muito difícil, é mais caro que outras opções aí de ataque de beirada, tem uma situação contratual mais complicada lá na China do que as outras opções que a gente já citou nesse vídeo, e é jogador do Shandong Luneng até julho de 2022. William ex-Chelsea, agora no Arsenal, né? Só por isso já fica difícil, assinou recentemente com o Arsenal até 2023, e ainda tem, para completar a dificuldade, o próprio William falou recentemente que não planeja voltar ao futebol brasileiro, que não tem porquê, ele que está muito bem lá na Inglaterra, na Premier League, troca de um clube para o outro, enfim, realmente chance nula de vir para o Corinthians, mesmo ele tendo uma óbvia identificação com o Corinthians e também uma relação de bastidores aí que pouca gente sabe, a família dele é muito próxima do clube, mas, enfim, isso não é suficiente nesse cenário todo pra gente imaginar o William voltando aí, fica só como um sonho mesmo de Natal. O Gilberto do Bahia também esteve em pauta recentemente, né? Cara, difícil imaginar o Gilberto vindo, né? Tem contrato com o Bahia, então não seria... Primeiro que não seria de graça, também não seria uma unanimidade do ponto de vista técnico, e é considerado aí por muita gente no Corinthians, inclusive o atual e em breve ex-presidente André Sanches, uma persona não grata no Corinthians, né? Enfim, e por outras pessoas também de influência política no clube, por causa daquela recusa que ele fez ao Corinthians, preferindo o Internacional. É uma situação bem complicada mesmo imaginar o Gilberto, também vai naquela linha de talvez existirem opções melhores aí até já citadas nesse vídeo. Cano, Germancano lá do Vasco, né? Muita gente falando que é um jogador bom, aparentemente dando sopa, já que o Vasco é uma bomba relógio, né? Então, acho que justamente por essa situação do Vasco é que você fica naquele clima de que tudo pode acontecer até um milagre natalino. Mas a verdade é que ele tem contrato lá no Vasco até dezembro de 2021, então é difícil cravar que ele seguiria no Vasco se o Vasco for rebaixado, por exemplo, né? Isso pode acontecer. Mas hoje não há a menor chance do Vasco liberar o Cano, já que tem contrato por lá e o Cano é a principal arma do Vasco justamente para não ser rebaixado, né? Mas fica aí registrado o desejo de muita gente, muitos torcedores do Corinthians, foi um dos nomes mais citados. Vacina da Covid para lotar arena, ficou aí como o nosso último tópico aqui, e aí fica como uma menção mesmo, natalina, quase de desejo de Natal, acho que de todos, né? Aí há consenso, é um consenso, é o que todo mundo quer, porque faz falta a Neoquímica Arena agora lotada, né? E basta você dar uma olhadinha no noticiário aí, extra futebol, extra esportivo, para saber que aqui no Brasil estamos atrasados demais aí em comparação ao resto do mundo, né? Mas vamos que vamos, muita esperança, tempos melhores virão, certo? Quem sabe em algum momento aí de 2021 possamos voltar a lotar a Neoquímica Arena. E quem sabe vendo algum dos jogadores aí citados nessa lista jogando pelo Corinthians. Imagina só? Pois é, curtiu o vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, sabe como é. E é claro, deixa nos comentários quem dessa lista mais agradou vocês. E se algum pedido especial aí de você não foi citado, então cite você nos comentários, certo? E é isso então. Um ótimo Natal pra você, pra sua família, pros seus amigos. Tamo junto, feliz 2021 também. E vai, Corinthians!